Mais uma vez, Saul reuniu 3.000 dos seus melhores guerreiros e partiu em perseguição a Davi. Determinado a capturá-lo, ele montou acampamento à beira de uma estrada naquela noite. Porém Davi, sempre vigilante, soube onde o exército de Saul estava acampado. Sem hesitar, ele foi até lá sob a escuridão da noite, com um plano em mente. Sabia que precisava ser cauteloso, mas estava determinado a confrontar a situação de uma maneira diferente. Quando Davi e um de seus homens chegaram ao acampamento, encontraram Saul dormindo profundamente no centro, rodeado por seus soldados. Ao lado dele, descansava Abner, o comandante do exército. O Senhor havia feito com que um sono pesado caísse sobre todos, permitindo que Davi se aproximasse sem ser notado. O silêncio da noite envolvia o acampamento, e o homem que acompanhava Davi, ansioso, sussurrou: "Hoje Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Diga uma palavra, e eu o mato com esta lança, atravessando-o até o chão." Davi, no entanto, rejeitou a oferta de vingança. "Não", disse ele com firmeza. "Deus ungiu Saul como rei de Israel. Somente Deus pode tirar essa unção. Ele já determinou um momento para a morte de Saul, e nós devemos aceitar isso. Eu jamais levantarei a mão contra alguém escolhido por Deus." Com essas palavras, Davi reafirmou seu compromisso com a justiça divina, deixando claro que, mesmo diante da oportunidade de acabar com seu perseguidor, ele não iria se colocar acima da vontade de Deus. Davi se aproximou do lugar onde Saul dormia e, com cuidado, pegou o jarro de água e a lança que estavam cravados no chão, ao lado da cabeça do rei. Sem fazer barulho, ele e seu companheiro deixaram o acampamento, passando por entre os soldados adormecidos, sem que ninguém despertasse. Quando estavam a uma distância segura, no topo da colina oposta, Davi parou e, com voz firme, gritou em direção ao acampamento de Saul: "Abner, escute-me!" Abner, ainda confuso e sonolento, despertou com o grito e respondeu em fúria: "Como ousa acordar o rei? Quem é você que nos perturba assim?" Davi, sem hesitar, continuou: "Abner, você é o melhor soldado de Israel, mas falhou em proteger o rei, o ungido de Deus. Enquanto você dormia, homens invadiram o acampamento. Olhe ao seu redor. Onde está a lança do rei? E o jarro de água? Pela sua negligência, deveria ser executado." Suas palavras ecoaram, e o silêncio que se seguiu foi pesado com a realidade do que havia acontecido. De repente, a voz de Saul se levantou entre os soldados: "Meu filho Davi, é sua voz que estou ouvindo?" O tom do rei era um misto de surpresa e emoção. A distância entre eles parecia tanto física quanto emocional, mas Saul reconhecia, mais uma vez, que Davi havia poupado sua vida, mesmo quando estava vulnerável. As palavras de Davi ressoavam como uma lembrança de que, apesar de tudo, ele ainda respeitava a unção divina que estava sobre Saul. Davi, em pé no alto da colina, com a voz forte e clara, respondeu: "Sim, meu rei, é a minha voz. O que eu fiz para que me persigas como se eu fosse um criminoso? Quem te envenenou contra mim merece ser amaldiçoado, pois está me forçando a deixar a terra abençoada por Deus." A angústia na voz de Davi era evidente, refletindo a injustiça que ele sentia. Ele não era inimigo de Saul, mas ainda assim estava sendo caçado como um fugitivo. A dor de ser acusado injustamente ecoava em suas palavras. Saul, ouvindo a sinceridade de Davi, sentiu o peso de seus erros. Com um suspiro profundo respondeu: "Ó, meu filho Davi, mais uma vez você teve a chance de me matar, mas não o fez. Agora vejo claramente o quanto tenho pecado. Fui um tolo. Volte para mim, prometo que não te farei mal." As palavras de Saul estavam cheias de arrependimento, mas também de uma tristeza profunda, como se ele finalmente reconhecesse a gravidade de suas ações. Ele sabia que Davi o poupou não por medo, mas por reverência a Deus. Davi, mantendo sua integridade, disse: "Sim, é verdade. O Senhor te entregou em minhas mãos. Mas eu sabia que não deveria tocar o ungido de Deus.
Que o Senhor valorize minha vida e me poupe, assim como poupei a sua. Que ele veja minha justiça e lealdade. Então, Davi, com uma voz firme, completou: envie um dos seus jovens para pegar sua lança. A justiça de Davi não dependia de vingança, mas de sua confiança no julgamento divino, demonstrando que, mesmo em um momento de poder, ele escolheu a misericórdia. Saul, ainda com o coração pesado e a voz tremendo de emoção, olhou para Davi de longe e disse: meu filho, você é abençoado por Deus. Você realizará grandes coisas para o Senhor. Com essas palavras de despedida, o rei Saul se voltou e retornou ao seu lar, deixando Davi mais uma vez livre. Mas a paz que aquelas palavras prometiam não trouxe alívio a Davi. Ele sabia que Saul, apesar de seus momentos de arrependimento, ainda era imprevisível. Davi, então, chamou seus homens e, com seriedade, disse: mais cedo ou mais tarde, Saul me encontrará, e quando isso acontecer, ele me matará. Preciso ir para um lugar onde ele não possa me alcançar. E que lugar seria melhor do que junto ao rei dos filisteus? Com essa decisão, Davi tomou seus 600 guerreiros e todas as suas famílias e partiu rumo à cidade de Gate, no território dos filisteus, buscando refúgio com aqueles que por tanto tempo haviam sido seus inimigos. Ao chegar, Davi se aproximou do rei filisteu e com humildade pediu: por favor, concede-me uma pequena cidade próxima. Eu não sou digno de viver na mesma cidade que um rei tão grande quanto você. O rei, impressionado pela humildade e lealdade de Davi, lhe deu a cidade de Ziclag. Ali, Davi e seus homens viveram por 1 ano e 4 meses. Durante esse tempo, o rei dos filisteus passou a confiar em Davi como se ele fosse um de seus próprios compatriotas, sem saber que o verdadeiro destino de Davi era bem maior do que qualquer um poderia imaginar. Esta é a 9ª parte de uma série de 30, onde contaremos a história bíblica do rei Davi. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.